Você provavelmente já ouviu falar em micro-organismos endofíticos, certo? Oi, pessoal, bem-vindos de volta ao Bioagrotech. No último episódio, a gente desvendou a diferença crucial entre espécie e cepa. E hoje, a gente vai dar um passo além. Vamos mergulhar um pouco mais fundo, literalmente para dentro da planta. Pensa no seguinte: quando você aplica um produto biológico, a imagem que vem na mente é de um produto agindo do lado de fora, certo? Na superfície da folha ou ali na zona de guerra, né, que a gente chama de rizosfera, que fica ali ao redor das raízes. Mas e se eu te disser que os micro-organismos mais sofisticados e eficientes são aqueles que não ficam do lado de fora? São aqueles que conseguem entrar e viver dentro da planta, como se eles fossem inquilinos secretos e super eficientes. Esse fenômeno tem um nome muito poderoso: a capacidade endofítica. E entender o que isso significa vai mudar completamente a forma como você enxerga a saúde e a proteção da sua lavoura. Então fica aqui comigo, porque hoje a gente vai descobrir as vantagens desse superpoder. Então, primeiro, vamos desmistificar essa palavra endofítico. A palavra endo vem do grego, que significa dentro. Então, de uma forma bem simples, um micro-organismo endofítico é um fungo ou uma bactéria que consegue colonizar os tecidos internos da planta. Ele pode viver dentro das raízes, subir pelo caule, chegar até as folhas, e tudo isso sem causar doença nenhuma. Muito pelo contrário, ele estabelece uma das parcerias mais inteligentes da natureza. Mas são diferentes micro-organismos que chegam a diferentes partes das plantas, tá bom? E, obviamente, as pesquisas ainda estão aprofundando nisso, entendendo como realmente funciona. A melhor analogia é pensar na planta como um condomínio de luxo. Então, do lado de fora, no jardim, a gente chama de rizosfera, que é a vida dura, vamos assim dizer, né? Tem muita competição por espaço e comida. Em alguns casos, tem um sol forte, se esse micro-organismo for aplicado ali na superfície do solo, ou até mesmo na folha. Chuva, predadores e um ambiente um pouco mais hostil. Agora, do lado de dentro, nos apartamentos, entre aspas, que são os tecidos da planta, o ambiente é um paraíso. É seguro, climatizado, cheio de comida e água que a própria planta fornece. Um micro-organismo com capacidade endofítica é aquele que tem a chave mestra para entrar nesse condomínio. Ele não arromba a porta, ele é convidado para entrar. Uma vez lá dentro, ele passa a viver protegido. Em troca, ele paga um aluguel extremamente valioso para a planta. E que aluguel é esse? Quais são as vantagens de ter esse inquilino do bem morando dentro da sua lavoura? São várias, mas vamos focar em 3 que são revolucionárias. A primeira vantagem é a proteção de dentro para fora. Isso é o que a gente chama de biocontrole sistêmico. Uma vez dentro da planta, o endofítico ele age como um sistema de segurança 24 horas. Ele não fica só no portão. Ele patrulha os corredores. A simples presença dele já ocupa um espaço que impede que os vilões se instalem, né, como os fungos fitopatogênicos, por exemplo. Mas o mais incrível é que ele pode produzir compostos que inibem o crescimento de patógenos que tentam invadir. É uma proteção que sobe da raiz até a última folha. A segunda vantagem é o acesso a nutrientes VIP. Muitos endofíticos, eles são verdadeiros chefes de cozinha para a planta. Eles conseguem pegar nutrientes que estão lá no solo de uma forma que a planta não consegue comer, como fósforo, e os transformam em um prato delicioso e pronto para ser absorvido. Outros, por exemplo, como o famoso azospirillum, que a gente já comentou, inclusive, se você ainda não escutou esse episódio, volta lá e escuta. Eles conseguem fazer algo mágico, capturar o nitrogênio do ar e entregar diretamente para a planta. É um serviço de delivery de nutrientes com uma eficiência absurda. Vocês podem reparar, pessoal, que no episódio de hoje eu tô trazendo de uma forma bem descomplicada. Porque às vezes a gente lê muito uma forma conceitual bem difícil de entender, mas aqui no Bioagrotech a gente descomplica tudo do mundo dos biológicos, né? Bom, a terceira vantagem é a resistência a estresses, como a seca. A gente também já comentou sobre isso em alguns episódios. E essa talvez é a fronteira mais interessante para a pesquisa. Um estudo bem legal foi publicado na revista do Frontiers in Microbiology, mostrou que as plantas de milho colonizadas com a bactéria endofítica Burkholderia phytophilans, a cepa PSJN, inclusive se você trabalha com essa bactéria, já deixa aqui seu comentário sobre isso, conseguiram manter a fotossíntese e o crescimento, mesmo sob estresse hídrico, enquanto as plantas sem o micro-organismo sofreram muito mais. E não é só nessa bactéria que a gente observa, a gente já sabe que o Trichoderma faz isso muito bem, o Trichoderma harzianum, que é um dos mais conhecidos, né, o Afro-Harzianum. A gente sabe que os bacilos também
ajudam muito nessa questão. Ou seja, o endofítico ele ajuda a planta a regular a perda de água e protege as células, agindo como um verdadeiro parceiro da resiliência. E isso não é teoria não, tá, pessoal? A ciência ela tá validando esse potencial todos os dias. Um artigo de revisão clássico e muito importante, publicado por Bacon e Hilton no periódico Applied Soil Ecology, em 2006, ele destacou a capacidade endofítica e é um dos mecanismos mais importantes para a promoção do crescimento de plantas. Eles mostraram que esses micro-organismos não só entregam nutrientes, mas também produzem hormônios vegetais, como auxinas, e estimulam o crescimento das raízes da parte aérea. Eu também me lembro muito bem, quando eu estava escrevendo a minha dissertação de mestrado, tem um artigo também bem interessante que ele comenta sobre a capacidade do metarrísio de ser endofítico e na nossa linha do tempo ele é primeiro endofítico de plantas do que age no controle biológico de pragas. E olha que interessante a ciência descobrir isso. Então a gente sabe que é muito mais antiga a capacidade de colonizar a planta do que matar insetos. E mais recentemente, uma pesquisa no Journal of Fungi investigou cepas endofíticas de tricoderme e descobriu que, além de controlar as doenças, elas ativam genes na planta relacionados à defesa. Ou seja, o endofítico não só luta pela planta, ele ensina a planta a lutar por si mesma, deixando ela mais forte para futuros ataques. O que isso mostra pra gente? Que a relação endofítica, ela é complexa, ela é profunda e muito benéfica. E é por isso que na hora de escolher um produto, saber se a cepa tem essa capacidade é um diferencial gigantesco. Um produto endofítico, ele não é facilmente lavado, vamos assim dizer, né, pela chuva ou degradado pelo sol, porque ele está seguro, trabalhando de dentro para fora, com um efeito muito mais duradouro. E isso leva a gente para a dica inovadora da semana. A gente falou sobre endofíticos, que eles entregam nutrientes, proteção, mas a nova fronteira da pesquisa é algo chamado herança de microbioma. Anota essa, que essa é bem legal, viu? Alguns pesquisadores estão descobrindo que os micro-organismos endofíticos, eles podem ser passados da planta-mãe para a semente. Pensa nisso. É como se a planta já entregasse para o seu filho um kit de sobrevivência, um conjunto de inquilinos do bem que vão ajudar ele a germinar e crescer mais forte desde o primeiro dia. A inovação aqui é que no futuro o tratamento de sementes com biológico, ele não vai ser só para proteger a semente, mas para restaurar ou enriquecer esse microbioma herdado e garantir que a planta já nasça com seu próprio exército de guarda-costas e nutricionistas particulares. É um conceito que ele muda o jogo, tratando a semente como um sistema vivo e não apenas como um veículo. Então, resumindo o nosso papo. E para quem gosta de um pouco mais fundo na ciência, vamos detalhar como essa herança de microbioma funciona? A transmissão de micro-organismos da planta-mãe para a semente é um processo conhecido como transmissão vertical. Não é um acidente, é um mecanismo biológico altamente sofisticado. E existem principalmente duas rotas para que isso aconteça. A primeira é a rota vascular. Micro-organismos endofíticos que já vivem no xilema e floema da planta-mãe, né, os vasos sanguíneos da planta, podem ser transportados junto com os nutrientes diretamente para os tecidos da flor e, subsequentemente, para o óvulo em desenvolvimento. E eles vão ser incorporados ao embrião e ao tecido da semente, antes mesmo que ela se forme completamente. A segunda rota é a transmissão pela superfície da semente. Durante a formação do fruto, micro-organismos presentes no tecido materno ao redor, eles podem se aderir à casca da semente. E ao germinar, a jovem plântula, ela já entra em contato imediato com essa comunidade microbiana, que rapidamente vai colonizar as raízes e os tecidos emergentes. Essa não é só uma teoria. As pesquisas robustas estão mapeando esse processo. Um estudo fundamental publicado na Nature Plants por Truyans e colaboradores, ele demonstrou que as sementes carregam sim uma comunidade microbiana bem distinta e diversa, que é crucial para o desenvolvimento inicial da plântula. Outro artigo importante na revista Proceedings of National Academy of Sciences, liderado por Johnston Mond e Raizada, rastreou bactérias endofíticas em liagens de milho
milho por gerações, provando que essa herança vertical é uma estratégia evolutiva conservada para garantir a prole que já vai nascer com seus parceiros microbianos essenciais. E isso reforça a ideia de que a semente não é só um material genético, mas um verdadeiro ecossistema em miniatura. Então, resumindo o nosso papo de hoje, a capacidade endofítica é o que transforma o micro-organismo em um parceiro íntimo da planta. Ele trabalha de dentro para fora e, ao escolher o seu próximo bioinsumo, pensa nisso. Você quer um segurança que fica só no portão ou um que conhece o condomínio inteiro por dentro? Claro que cada micro-organismo tem sua função. Então, relembra a diferença entre cepa e espécie, as vantagens de micro-organismos endofíticos, porque tudo isso vai te auxiliar em tudo o que a gente já comentou até agora de vários micro-organismos que estão revolucionando a agricultura. Bom, pessoal, eu espero que essa visão de dentro da planta ela tenha sido bem útil para você. Conta pra gente aqui nos comentários, seja do Spotify ou da sua plataforma favorita de áudio, o que você achou, quais são as suas experiências com micro-organismos endofíticos. Aproveita também para passar esse episódio para aquele amigo que tem muita dúvida sobre esses micro-organismos endofíticos e dá 5 estrelas pra gente para auxiliar também para chegar para outras pessoas. E se você ainda não segue a gente no Instagram, @bioagrotech.podcast, um grande abraço e espero você semana que vem. Tchau, tchau!